Robert Shea foi editor de revistas em Nova York e Los Angeles antes da fama, mas é mais conhecido como coautor ao lado de Robert Anton Wilson da trilogia de fantasia científica Illuminatus, além de também ter originado um romance ambientado no Japão antigo sobre um monge guerreiro e sua amada Lady. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Robert Joseph Shea nasceu em 14 de fevereiro de 1933 em Nova York. Ele foi um romancista e ex-jornalista americano que ficou mais conhecido como coautor com Robert Anton Wilson, trilogia de fantasia científica Illuminatus. A obra tornou-se um sucesso cult e mais tarde foi transformada em um espetáculo de maratona apresentada no British National Theatre e em outros lugares. Em 1986, ganhou o prêmio Prometheus Hall of Fame. Shea escreveu vários outros romances do gênero de ação baseados em cenários históricos fascinantes e exóticos. Embora tenham permanecido amigos íntimos para o resto da vida, Robert Shea e Anton Wilson tiveram inúmeras divergências filosóficas e políticas, o que enriqueceu o conteúdo do livro, ajudando a torná-lo um romance de diálogo em que nenhum ponto de vista único é privilegiado. Shea escreveu vários romances de ação históricos, incluindo Chique, de 1981. Um romance em 2 volumes ambientado no Japão antigo sobre um monge guerreiro Jebu e sua amada Lady Shima Taniko. All Things Are Lies, de 1986, e The Saracen, um romance publicado em 2 volumes em 1989, retratando a luta entre um guerreiro muçulmano loiro chamado Deoud Ibn Abdullah e seu adversário cruzado francês Simon de Gombignon. Seu último livro publicado foi o conto nativo americano Xamã, de 1991. All Things Are Light e o esboço do romance inacabado Children of Earthmaker foram lançados sob a licença Creative Commons e estão disponíveis para leitura e cópia no site de Robert Shea. Lady Young foi concluído, mas nunca publicado. Contudo, uma versão online do Creative Commons está sendo elaborada pelo filho de Shea, Michael. 3 de suas palestras e 2 painéis de discussão dos quais participou foram gravados quando ele foi palestrante de destaque no Star World Festival e no Winter Star Symposium, ambos com e sem Robert Anton Wilson, e produzidos pela Association for Consciousness Exploration. Durante vários anos, Shea editou o zine anarquista No Governor. O título vem de uma citação atribuída a Zhuangzi: "Não há governador em lugar nenhum". O zine foi mencionado e lido por um dos personagens do Illuminatus. Robert Joseph Shea estudou em Manhattan Prep, no Manhattan College e na Rutgers University, e trabalhou como editor de revistas em Nova York e Los Angeles. Na década de 60, editou a Playboy Forum, onde conheceu Robert Anton Wilson, com quem colaborou em Illuminatus. Depois de publicar Illuminatus, Robert deixou o Playboy para se tornar romancista em tempo integral. Seus romances incluem Chique, de 1981, ambientado no Japão medieval, All Things Are Light, de 1986, uma história que entrelaça o destino dos cátaros do sul da França com as tradições ocultas do amor cortês e dos trovadores. The Saracen, um livro publicado em 2 partes em 1989, descrevendo a intrincada política da Itália medieval através dos olhos de um guerreiro islâmico. Esse é um livro de amor, intriga e suspense durante a época das Cruzadas. Também temos Xamã, de 1991, um conto nativo americano. Robert Shea faleceu de câncer de cólon em 10 de março de 1994, aos 61 anos de idade. Ele era residente de Cloquot, Illinois. O autor deixou seu filho, Michael E. Shea, e sua segunda esposa, a autora Patricia Monaghan.
O Illuminatus é uma trilogia de romance que foi publicada pela primeira vez em 1975. A história é uma aventura satírica pós-moderna influenciada pela ficção científica, uma jornada carregada de drogas, sexo e magia através de uma série de teorias da conspiração, tanto históricas quanto imaginárias, relacionadas à versão dos autores dos Illuminati. A narrativa frequentemente alterna entre perspectivas da terceira e primeira pessoa em uma narrativa não linear. Trata-se de uma obra com temática densa, abrangendo temas como contracultura, numerologia e discordianismo. A trilogia compreende 3 partes que contêm 5 livros de apêndices: O Olho na Pirâmide, que são os 2 primeiros livros, A Maçã Dourada, sendo o terceiro, e parte do 4º livro, Leviatã, que é a 4ª e toda a 5ª parte do livro, e não podemos esquecer dos apêndices. As partes foram publicadas pela primeira vez como 3 volumes separados a partir de setembro de 1975, mas em 1984 foram publicados como uma edição ônibus e agora são mais comumente reimpressas nessa última forma. Em 1986, a trilogia ganhou o prêmio Prometheus Hall of Fame. Os autores passaram a escrever diversas obras, tanto de ficção quanto de não ficção, que abordavam mais a fundo os temas da trilogia. Illuminatus foi adaptado para o palco como um audiolivro e influenciou vários escritores, artistas, músicos e criadores de jogos modernos. A popularidade da palavra Finord e do Enigma 23 podem ser atribuídas a essa trilogia. Quanto à narrativa, ela serpenteia entre os pensamentos, alucinações e vozes interiores, reais e imaginárias de seus muitos personagens, que vai desde um esquilo a um detetive de Nova York e a uma inteligência artificial. A história também vai através do tempo, passado, presente e futuro, e às vezes no meio da frase. Grande parte da história por trás é explicada através do diálogo entre personagens, que recontam versões nada confiáveis, muitas vezes mutuamente contraditórias de suas supostas histórias. Há até partes do livro em que a narrativa revisa e desconstrói de forma jocosa a própria obra. Falando brevemente da história de enredo da trilogia, ela começa com uma investigação de 2 detetives da polícia de Nova York, Saul Goodman e Barney Muldoon, sobre o atentado à bomba na Confrontation, uma revista de esquerda, e o desaparecimento de seu editor Joe Millick. Ao descobrirem a investigação da revista sobre os assassinatos de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy e Martin Luther King Jr., os 2 seguem uma trilha de memorandos que sugerem o envolvimento de poderosas sociedades secretas. Lentamente, os detetives são atraídos para uma teia de teorias da conspiração. Enquanto isso, o repórter da revista Jordan, que foi solto sem o apoio nas profundezas da direita Mad Dog, Texas, é preso por porte de drogas. Ele é preso e ameaçado fisicamente, a certa altura alucinando sobre sua própria execução. A prisão é bombardeada e ele é resgatado pelos discordianos, liderados pelo enigmático Hugbard Celine, capitão de um submarino dourado. Hugbard representa os discordianos em sua eterna batalha contra os Illuminati, a organização conspiratória que controla secretamente o mundo. Ele financia suas operações com o contrabando de substâncias ilícitas. A trama também chega à caótica e intensamente iluminada Las Vegas, onde uma epidemia de antrax mutante potencialmente mortal e secreta, desenvolvida pelo governo dos Estados Unidos, foi acidentalmente desencadeada. Também passamos por Atlanta, onde Howard, o boto falante, e seus ajudantes ajudam Hugbard a combater os Illuminati. Já em Chicago, alguém parecido com John Dellinger foi morto há muitos anos, e chegando na ilha de Fernando Pool, ela serve de cenário para o próximo grande impasse da Guerra Fria, que ocorre entre a União Soviética, a China e os Estados Unidos. O esquema maligno descoberto no final da história é uma tentativa de imanentizar o Encanto, um esquema secreto da Associação Médica Americana, uma banda de rock maligna para provocar um sacrifício humano em massa, cujo objetivo é a liberação de vida-energia para dar vida eterna a um seleto grupo de iniciados, incluindo Adolf Hitler.
Os Ama são 4 irmãos de sobrenome Shore, que compõem 4 dos 5 misteriosos Illuminati Prime. A identidade do quinto permanece desconhecida durante grande parte da trilogia. O primeiro festival europeu de Woodstock, realizado em Ingolstadt, a Baviera, local de origem dos verdadeiros Illuminati históricos, também conhecidos como Illuminati da Baviera, é o local escolhido para o sacrifício das vítimas incautas, através do despertar dos batalhões nazistas hibernantes. A trama é frustrada quando, com a ajuda de uma encarnação da deusa Ares, de 15 metros de altura, os 4 membros da AMA são mortos. Wilhelm é morto pelo monstruoso ser alienígena Yog-Sotho. Wolfgang é baleado por John Dellinger. Winfred é afogada por Botus e Warner fica preso em um carro que está afundando. Os principais protagonistas, agora reunidos a bordo do submarino, são ameaçados pelo Leviatã, um monstro marinho gigante unicelular em forma de pirâmide que vem crescendo em tamanho há centenas de milhões de anos. A natureza exagerada desse encontro leva alguns dos personagens a questionar se são apenas personagens de um livro, e esta nota metaficcional é rapidamente ignorada quando eles voltam sua atenção para o monstro novamente. A ameaça é neutralizada, oferecendo seu computador de bordo como algo com o qual a criatura se comunique para aliviar sua solidão. Finalmente, Hugbarth conseguiu derrotar os Illuminati Prime e foi para Alpha Centauri em 1999. E caso não conheça a obra Chique, saiba que a obra é dividida em 2 volumes, onde o livro 1, o Tempo dos Dragões, possui 492 páginas. Já o livro 2, O Último Zinja, possui 493 páginas. E a sinopse do primeiro livro é a seguinte: O Tempo dos Dragões traz Jebu, um monge guerreiro da ordem de Zinja, e Taniko, a pequena nobre por quem ele se apaixona em sua primeira missão, acompanhá-la a um casamento arranjado com um homem muito mais velho e extremamente influente e nobre. E o segundo volume, O Último Zinja, fala sobre a bela e jovem Taniko que luta contra a opressão como amante do cruel Kublai Khan, e Jebu, um jovem monge, é transformado em um guerreiro feroz, em uma saga do Antigo Oriente durante uma época de derramamento de sangue e magia. Se esse conteúdo agradou você, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Muito obrigado por você ter ficado por aqui até agora e até a próxima!